Boa noite a todos vocês. Sempre é muito importante deixar aqui registrado, né, esse momento que a gente tá experimentando, né, um novo dia, um novo momento de aprendizado, um novo momento de transformar consciências, de absorver conteúdo. Então é muito importante compreender os processos que a gente está vivenciando. Então, para quem está chegando aqui agora, para quem não conhece ainda esse trabalho, para quem é novato por aqui na Escola da Harmonização Quântica, eu sou o Sérgio Oliveira, sou o representante desse trabalho de harmonização quântica. Temos também a apometria na harmonização quântica, que é uma outra abordagem, né? A apometria já é o atendimento mesmo apométrico, o autoatendimento e também o atendimento ali para quem já é terapeuta, para quem já trabalha nessa área. E o nosso propósito aqui do nosso momento é meia horinha que a gente fica aqui batendo um papo, meia hora, 40 minutos, é trazer um pouco de informação para a gente nesse cenário que a gente vivencia, no cenário que a gente está experimentando aqui, que é essa vida física, no plano físico. E o tema de hoje para a gente aqui é exatamente falar sobre canalização, informação ou desinformação, ou informação e desinformação. A gente não sabe o que é isso. Eu fico confuso, às vezes até mesmo como abordar isso, e às vezes eu fico até com vontade de rir, porque é tanta gente falando tanta coisa, e aí os meus amigos, né, os nossos colegas na outra dimensão falam, olha, fala um pouquinho sobre isso, justamente o quê? Independente das pessoas que vão ser alcançadas, as pessoas que estarão vendo ou ouvindo essa mensagem, né, não importa, mas para nós que estamos aqui hoje, quanto mais a gente consegue afinar o nosso instrumento, mais harmônico ele fica e mais fácil a gente interage, mais fácil a gente consegue fazer esse jogo no cenário que a gente vive, e mais fácil a gente consegue interagir com as pessoas, né? Interagir com quem está falando a mesma linguagem que a gente. Então a ideia hoje de falar sobre canalização para que você se sinta mais confortável, talvez com os seus insights, talvez com aquilo que você já está começando a experimentar na sua jornada, ou se você não sabe nada disso ainda, se você está chegando agora, vai ser aí talvez o seu primeiro passo para você querer talvez despertar a sua curiosidade, né, minimamente para esses assuntos, para que você possa aí seguir a sua jornada. O trabalho de harmonização quântica e a apometria também, você é o seu mentor, você é o mestre da tua jornada, né? Eu não lembro mais em qual curso a gente traz essa colocação lá, sou mestre do meu destino, capitão da minha alma, né? Então sou eu que vou fazer o meu processo. E aí quando você assume a liderança, quando você puxa as rédeas, você automaticamente faz um alinhamento consciente com a tua equipe de trabalho, com os teus mentores, com os teus mestres. E quando a gente consegue trazer esse momento de reflexão e considerar e ponderar algumas informações aqui para nós, isso é muito importante, por quê? Porque você começa a interagir com a tua equipe. Nós tivemos alguns dias atrás, aqui no dia 27, se não me engano, de julho, nós abrimos o portal Raceia, que é onde nós estamos agora com uma nova proposta também de trabalho para aqueles que já estão com a gente, aqueles que estão chegando, e só vai chegar para esse trabalho quem realmente já está nessa frequência de conexão para começar a canalizar, para começar a entender ali os seus mentores, os teus mestres, né? Não é um trabalho romântico, não é um trabalho de simplesmente, olha, vamos meditar e ficar todo mundo ali. Não, né? Para quem foi no primeiro momento, nós conseguimos ali já colocar algumas chaves, aplicar e passar uma lição de casa mesmo. E curiosamente, algumas pessoas estão me relatando as suas experiências já nesse sentido, né? O que já mudou com uma semana fazendo os exercícios. Então isso é muito interessante e para mim faz sentido trazer esse olhar de que nós estamos na direção certa. Então, se você tiver interesse, fica de olho na nossa agenda, que eu acho que já está aqui também no Instagram, está lá no site também a nossa agenda. Você pode se programar para avançar nesse sentido também. Sempre com os pés no chão, entendendo que você é responsável pelo teu processo. Aqui a gente só facilita, entrega as chaves e você segue a tua jornada, e quando precisa de um ajuste você volta e a gente vai fazendo aquilo que é possível, tá bom? Pessoal, eu vou trocar aqui a minha tela, peço licença só para mudar aqui, que eu gostei desse formato aqui de trazer um registro também. Canalização. Primeiro de tudo, eu preciso entender o que é canalização. Eu preciso olhar para isso aqui. Canalização. Nós temos alguns fenômenos que acontecem quando a gente vai trabalhar com essa frequência que nós aqui chamamos de espiritualidade. A canalização nada mais é que você estabelecer uma frequência, uma relação, né, de ressonância
com uma outra dimensão, e a partir dessa relação você vai ter ali uma conexão com algo ou com alguém, para ficar mais fácil de entender. Sérgio, mas com quem eu vou interagir? Para onde vai isso? Como que funciona? Você vai interagir com aquilo que você está vibrando, aquilo que você está vivenciando, experimentando aqui. Então a canalização é essa conexão que a gente tem. É a conexão que nós fazemos com esse outro lado, com essa outra dimensão, com essa outra frequência, chama como você quiser. Quando você entra no processo de despertar consciencial, automaticamente você toma já consciência sobre a mediunidade, sobre o teu processo mediúnico, quem é você no processo mediúnico, como é que você interage com esse mundo dito extrafísico, tá? Esse é o primeiro passo. Então a canalização é quando você faz essa conexão. A partir da conexão é possível você iniciar uma transferência de informações. Quando você então faz a conexão, você faz ali uma transferência de informações. E é aqui que a gente começa a ter os problemas. Então, quando eu falo informação ou desinformação, por que eu trouxe esse ponto? Porque muita gente não faz ideia do que está fazendo. Não tem o mínimo de preparo e acha que está canalizando os mais distintos mestres cosmos afora. E não é assim, gente. Não é assim. Eu rio porque às vezes eu vejo cada coisa que o pessoal compartilha comigo, porque tem gente que acha que os mentores nossos mestres, por exemplo, são seres que estão sentados numa cadeira esperando a gente conectar com eles para eles darem uma informação pra gente. E não é assim. Eu sempre oriento aqui, a gente assiste lá os filmes, entendam lá a disputa que tem, as guerras mesmo, as naves, e entende aquilo para você entender que quando você está falando com um mentor seu, você está falando com um ser daquele. Você tem lá nos outros planetas, nas outras esferas, os conselhos, os comandos que estão lá para elaborar uma outra atividade. Não tem ninguém sentado lá esperando você fazer conexão. E também não tem ninguém te vigiando. Então esse processo de canalização nada mais é que você estabelecer essa conexão segura. Agora, o que existe que as pessoas não têm a clareza é um sistema, porque isso é possível para todos nós que estamos aqui, todos nós que temos o sangue aqui produzindo ectoplasma, que temos a codificação genética, que temos os nossos chips e implantes, que somos monitorados, etc, etc, etc. Todos nós temos essa habilidade de canalizar. O que nos foi feito ao longo da história é tirar essa possibilidade de acreditar minimamente que isso é possível. E aí, com muito esforço, com muita luta, avançando nesse cenário, temos os médiuns. Então, os médiuns canalizam e também, dependendo da estrutura filosófica ou religiosa, eles incorporam, que é receber no teu corpo físico, na sua rede neural, uma outra energia. Tá? Isso é um outro assunto, eu não vou falar disso aqui agora. A proposta hoje refletir sobre a canalização. Então, primeiro, o que é a canalização? É essa conexão. Segundo ponto, eu estou canalizando as informações de onde? Eu vou canalizar, eu vou conectar com alguém, com algo. Tá, mas essas informações vêm de onde? Eu preciso fazer essa pergunta. Então, quando tem muita informação na internet, hoje nós estamos vivendo esse momento da desinformação, por isso que eu coloquei isso, o próprio sistema, o nosso próprio sistema aqui, tem outra palavra que eu não posso usar se não derrubam, o próprio sistema que a gente tem, ele projeta hologramas, né? Pesquisem aí, projeto Bluebeam, vocês vão encontrar algumas coisas nesse sentido. Ele solta informações, ele tem pessoas trabalhando exatamente para trazer a desinformação. Sérgio, mas como é que eu vou garantir então que eu estou canalizando uma informação verídica? Pelo teu processo. Se você começou hoje a tua jornada no processo de despertar consciencial, você não está canalizando ainda. Não posso ser mentiroso. Você vai ter que passar por um processo de ajuste fino. A tua malha neural, teu campo energético, ele precisa ser trabalhado para que você mesmo não caia em uma outra prisão que manteve você preso aqui há tantos anos. Então, quando você começa o teu processo, e já vi muita gente assim, e eu sempre trago essa orientação. Vai com calma, é o teu processo, não precisa ter pressa. Porque a equipe está falando comigo, porque meus mentores estão falando comigo. Tudo bem, eles estão falando, mas é tanta desinformação que o próprio campo energético aqui na superfície traz que você não sabe discernir ainda.
o que é e o que não é. E aí, com muito cuidado, a gente acaba orientando as pessoas, não, mas vai com calma, não faz isso, não faz aquilo, e as pessoas acabam que muitos se afastam e vão seguir a jornada deles, e aí depois de um tempo volta, nossa, isso aqui deu errado, isso aqui travou, isso aqui bloqueou. Tá, mas lá, não era a tua equipe falando, não eram os teus mentores mostrando pra você? E agora, o que a gente faz? Compreende? Então, eu não faço isso, tá, gente? Tô trazendo um assunto amplo, não tô falando de uma pessoa em específico, mas eu já vi vários casos assim. E aí a gente para e começa tudo de novo. E muita gente não quer começar tudo de novo, desiste no meio do caminho. Então é importante entender que, e é o próximo ponto aqui, você tem já uma relação com aquilo que nós chamamos aqui de plano astral? Eu coloquei plano astral porque é uma linguagem para quem quiser pesquisar na internet, você acha muita coisa sobre isso. Mas você tem conexão com essa outra vida no mundo extrafísico? Você já superou essa ideia de que quando você dorme você sonha e que você tem aventuras no sonho, que isso é uma coisa que está separada de você? Você já entendeu que você é uma coisa só, que quando você dorme você só está mudando a frequência e continua trabalhando, continua estudando, continua avançando? Já superou isso? Quando você supera isso, aí você entra aqui. Você já tem um relacionamento com esse outro estado. Você, por exemplo, acorda de madrugada e não fica irritado. Você não fica brigando com você mesmo porque você precisa dormir. Porque você já entendeu que naquele momento, quando você está lá no plano astral, não é possível manter a sua energia lá. Você volta para o teu corpo físico. Você já entendeu isso? Você já tem essa relação? Se você seguir esses 3 passos, o que é canalização, entender que é uma informação que vem de um outro lugar, né? Segundo, você está canalizando de onde? Você já tem essa visão, né, de que existe um outro lugar, que você está puxando uma informação, você está buscando, vai ter uma troca aqui. E você já tem um relacionamento, uma intimidade com essas estruturas. E nem estou falando da equipe sua. Porque manter essa conexão com as equipes, ter consciência de quem é a tua equipe, quem é a tua família cósmica, isso já é um outro passo, já é um outro momento e um outro movimento. Então é importante respeitar os processos. Então, se eu estou num caminho, se eu estou fazendo essa trilha, eu entendo que há uma jornada para seguir, e vou desacelerando, tirando essa minha ansiedade, essa expectativa, fica muito mais fácil de avançar. E quando você faz isso, você avança muito rápido. E, gente, são anos de trabalho aqui para nós na fisicalidade. São anos, não adianta. Não porque nós não temos as informações, é porque nós não conseguimos fazer esse download aqui. Nós corremos risco de nos perder e ficar aqui preso de novo para ficar reencarnando, essa loucura toda. E na maioria das vezes não vai fazer diferença nenhuma você ter tanta informação e não saber o que fazer com ela de um jeito certo, né? Muita gente quer trazer informação do plano astral para ganhar dinheiro, para se sobressair aqui no plano físico. Não, esse trabalho não é para isso. Se você está ouvindo aqui achando que isso aqui vai trazer benefícios para você de imediato, que você vai ficar rico, por exemplo, entendendo que é canalização, sai dessa live, não desliga aqui que não é para você. Esse assunto é para quem quer de fato entender o que está fazendo aqui. Para quem quer de fato compreender como é que eu faço uma conexão com o outro lado, estando encarnado aqui, usando todos os recursos que eu tenho aqui, pé no chão e aproveitando a minha jornada. É para você essa conversa. Ok? Seguindo aqui, avançando a nossa jornada, nós temos uma outra proposta para ajudar a clarificar esse projeto, né, da canalização, que são os Merkabas. O que são Merkabas? Merkabas são veículos de luz, são portais. Nós já falamos de portais aqui. Se você não assistiu essa live, assiste. É uma live curtinha também, sempre meia horinha, falando sobre portais, sobre frequências. É muito importante você entender que para uma canalização estar um pouco mais apurada e afinada, para você ter mais segurança, você precisa dos Merkabas. Eu vou deixar alguns aqui no final dessa live, depois aqui. Eu preciso dessa estrutura, eu preciso abrir esses portais e colocar a minha equipe junto comigo nesses portais. Não é simplesmente, eu vou fazer uma canalização, vou fazer uma meditação aqui. Tanto é que para as pessoas que acompanham aqui o trabalho, eu sempre oriento, olha, primeiro faz o teu ancoramento ali, faz a tua estrutura de blindagem, faz a tua estrutura de conexão com a tua equipe, bota a tua equipe na proteção também. Porque quando você faz um ancoramento e não protege a tua equipe, você fica só chamando a tua equipe para te proteger, como é que esse campo
se desdobra depois. Eu preciso criar uma estrutura de proteção. E a minha equipe, ela também faz parte disso. Ao mesmo tempo que ela me protege, ela está segura ali. Porque muitas vezes, quando a gente se põe num projeto, num trabalho de meditação, num projeto de recolhimento, de conexão aqui, principalmente para se colocar numa condição de canalizador para trazer uma informação, as nossas equipes estão junto e dependendo do que você está fazendo e do seu gradiente energético, você consegue encaminhar as suas equipes já para um outro nível também de conexão. Isso é muito importante. Quando você estabelece ali essa base de trabalho, coloca os Merkabas direitinho e coloca a tua equipe para fazer todo o processo, não tem como dar errado. E para você entender tudo isso, não é do dia para a noite. Você vai fazendo um passo de cada vez e as coisas, elas meio que... Desculpa, gente. E as coisas, elas meio que vão se encaminhando. Elas meio que vão se ajustando ali, tá? Segundo passo, eu tenho os Merkabas. Eu tenho aqui que olhar a minha chama trina. Já sabe o que é chama trina? Já sabe que no teu cardíaco você tem uma estrutura divina. Eu já ouvi a palavra chama divina, chispa divina, centelha divina, não importa o nome, aqui eu chamo de chama trina. É a tua conexão, é o teu ponto de fato, onde habita uma divindade no teu corpo. Eu tenho os Merkabas, eu tenho a estrutura, eu começo a conectar pelo meu cardíaco, eu preciso fazer essa conexão porque essa divindade está aqui. E depois eu preciso trabalhar a minha glândula pineal. Eu preciso saber que tem isso aqui. Minimamente, quando você tem consciência disso, minimamente, quando você faz todo esse trabalho, eu não estou falando que você tem que ficar estudando glândula pineal, que você tem que ficar estudando chama trina, não é isso. É ter consciência de a tua identificação, o teu código de referência, por exemplo, junto aos seres de luz, teu gradiente energético ele é medido pela tua chama trina. É a chama trina que vai trazer para você ali o teu gradiente em lumens de energia no teu corpo, na tua estrutura física, que tem uma relação e uma correlação com o corpo astral muito grande. Então, quando você sabe que é assim que funciona, você vai entender, por exemplo, algumas questões que acontecem relacionadas ao teu coração, relacionadas àquela sensação que você tem no peito. Estou com um aperto no peito. Às vezes as pessoas falam, eu preciso alinhar meus chakras. Às vezes resolve, mas às vezes é o teu gradiente energético que está mudando. Sabe? Então eu preciso olhar para isso também. Tem os Merkabas, chama trina, ok, glândula pineal, ok. Quando eu venho para a glândula pineal, eu preciso trabalhar o chakra frontal aqui, né? Entre as duas sobrancelhas aqui. Eu tenho a minha glândula pineal bem aqui, como se fosse no céu da boca. Se você colocar a língua por dentro aqui no céu da boca, lá no fundo, ela tá bem aqui no centro mesmo, aqui embaixo no teu cérebro, né? A gente pega, olhando aqui, você faz uma conexão. E aí você, deixa eu pensar aqui, que eu tô olhando para a câmera ao contrário, né? Você tem um canal aqui e você tem a glândula pineal e tem o chakra coronário aqui em cima. Você faz um ângulo de 90 graus aqui de energia e isso expande, podendo ser 4 metros para frente, 4 metros para trás. Você abre um diâmetro de 8 metros, tá? Quando você está com tudo isso funcionando, quando você tem consciência disso. Por isso que é muito comum quando as pessoas estão no processo de despertar e não sabem, não têm essas informações, elas ficam mais sensíveis, elas começam a captar muita coisa e não sabem por quê. Por quê? Porque está expandindo a energia. E se você não tem o conhecimento dos Merkabas, não sabe usar, você fica solto e você não tem a possibilidade de fazer uma gestão disso de uma forma segura. Então, dentro desse universo de canalização que eu quis trazer aqui para vocês hoje, isso é muito importante, entender o que é uma canalização, que é essa conexão de buscar uma informação fora desse plano aqui, e depois eu tenho com quem eu estou canalizando. Eu preciso descobrir minimamente, entender essas outras estruturas. Aí eu trouxe aqui o nome plano astral só para ajustar vocês, mas pode ser uma nave de comando no mundo intraterreno, por exemplo, no mundo intraoceânico que está vibrando numa frequência diferente. Não precisa ser lá no espaço a centenas de milhões de quilômetros daqui. Isso acontece, a maioria das canalizações, vamos dizer assim, as canalizações que realmente são canalizações, a maioria delas são aqui do centro da Terra. A maioria das bases intraterrenas. Então, é muito mais fácil eu ter um comandante que está aqui numa base intraterrena se comunicar comigo do que eu com esse gradiente energético baixíssimo que eu tenho aqui, vibrando na superfície, buscar uma conexão que está milhões de quilômetros, literalmente falando. Compreende que para fazer esse desdobramento é um pouco mais complexo? É possível, mas é um trabalho que a gente vai fazendo. Então, isso é um ponto.
de observação e olhar aqui para os Merkabas, olhar para a chamatrina, olhar para a tua glândula pineal, olhar para o trabalho dos teus chakras. Olhar para essa possibilidade, como é que você, com que frequência você cuida dos teus chakras, com que frequência você faz esse ajuste, com que frequência você você se permite ter esse trabalho e receber esse cuidado, esse tratamento. Porque tudo isso é um conjunto, tá? É um conjunto. Eu tenho uma experiência de um atendimento que eu fiz, foi quase que instantâneo a mudança de comportamento do cliente, porque e assim, foi uma apometria, foi um atendimento à distância que eu fiz. E ali, fazendo o atendimento, já vem todas as informações, eu fui ajustando, e em momento algum eu falei para o cliente que eu estava trabalhando com ele, por exemplo, os chakras, em momento algum. Mas quando terminou a sessão, eu já fechei ali o trabalho. No dia seguinte, de manhãzinha, a pessoa me mandou uma mensagem: olha, fazia muito tempo que eu não me sentia tão bem. Simplesmente com alinhamento de chakra, com foco na chamatrina, fechando glândula pineal, porque a pessoa tem uma mediunidade mais avançada e ficava captando coisas. Então, essa proposta de entender o processo, você facilita muito, mas muito mesmo, no teu próprio processo, na tua saúde, no teu bem-estar, né? Porque tem gente que isso é importante. Eu quero deixar o meu bem-estar primeiro para depois seguir a jornada. Então fica aí uma dica também extra, tá? Nós temos aqui no trabalho de apometria e no trabalho de harmonização quântica esse Merkaba, que é o Adorishi Hamadashi. Eu falo que ele é o genérico, ele é o Merkaba de entrada para proteção, para segurança, para alinhamento energético seu e da sua equipe. Então, se você já conhece, utiliza esse Merkaba. Se você não conhece, eu acredito que tem aqui no Instagram. Se não tiver, pode chamar aqui no direct ou lá no nosso canal do Telegram, que a gente encaminha de novo esse Merkaba, se você quiser começar a trabalhar com ele. Eu sempre recomendo o Adorishi Hamadashi para você fazer uma conexão bem segura com a tua equipe. Então, para você iniciar esse processo de conexão segura, para entender realmente se o que você está fazendo faz sentido, se é uma informação ou uma desinformação, se realmente você está num processo legal, né, seguro, vou usar a palavra seguro no seu despertar, o Adorishi Hamadashi ele é fantástico para isso, é fantástico nesse primeiro momento. Já o Yacerati, ele é um Merkaba que veio pra gente faz aí alguns anos também, e ele veio depois dele muitos outros canalizadores, eu vi, né, no Instagram principalmente, não sei se são pessoas sérias, mas eu vi pessoas compartilhando essa informação, né? O meu eu sei porque foi eu que fiz e sei como ele chegou para mim, os outros eu não sei, mas são muito similares, não são semelhantes, onde nós temos aqui uma ferramenta de canalização, basicamente é essa. É a transmigração consciencial, que eu já falei também aqui em outras lives, que é esse intercâmbio de informação. Você percebe que ele tem aqui no centro um tubo de luz, né, para fazer a conexão. Aqui na base você tem a Terra, né, o planeta, e aqui você tem um Merkaba de segurança fazendo essa ponte, e esse tubo de luz ele vai levar você para uma outra estrutura. Nós temos uma imagem que nós usamos no Haceia, por exemplo. No Haceia tem a imagem que nós divulgamos da proposta. Ela é uma versão um pouco mais aprimorada desse Merkaba aqui, onde ele é como se tivesse dado um zoom, né, pegando outras estruturas, porque a gente entende às vezes que nós estamos num processo onde está a Terra e algo além, e a gente não olha para esse abaixo, dos lados e tudo mais. O Yacerati, então, é um Merkaba muito potente para isso. Muito potente, então para quem não usa, para quem não sabe usar, começa a usar, é só ativar mesmo o Merkaba, né? O comando é esse, ativando Yacerati, ativando Yacerati, ativando Yacerati, e se permite estar no Merkaba. Assim como aqui no Adorishi Hamadashi tem uma proposta, né, inicial para a gente colocar, que se colocar no centro do Merkaba, todos eles é a mesma proposta, você se coloca no centro do Merkaba e vai ativando. E aqui automaticamente você tem um ajuste da chamatrina também dos seus chakras, e, consequentemente, você vai começar um ajuste de glândula pineal. Esse Merkaba é muito poderoso mesmo, tá? E depois nós temos aqui um outro Merkaba para quem está querendo melhorar a sua experiência no plano astral, quero conhecer minhas equipes, eu quero... Durante a noite, durante o sono, eu quero começar a lembrar um pouco mais de uma forma segura, mas eu quero estar alinhado com as minhas equipes, eu quero estar nas escolas, no plano astral, eu quero aproveitar esse momento que eu estou dormindo no plano físico para seguir a minha jornada. Então já é um assunto até um pouco mais maduro, mas o Onlar Totti, ele
facilita o desdobramento e também ele traz a consciência do que é um desdobramento, do que é uma viagem astral, do que é um momento no plano astral. Quando eu faço os atendimentos na maca, por exemplo, que eu percebo que o cliente ele tem condições já de ter uma experiência mais aprofundada, eu sempre ativo esse Merkaba e é impressionante os relatos que vêm depois. Os relatos que vêm depois. Não é o Merkaba que eu uso todas as vezes, mas eu tenho ele ali também. Quero disponibilizar para vocês porque o assunto nosso aqui hoje, ele foi, né, trazer o assunto de falar um pouquinho sobre canalização, mas assim, não dá pra gente falar de canalização sem trazer ferramentas para fazer isso, né, para trazer o que é uma canalização, como que funciona isso e como é que eu posso aprender. E aí, você fala, Sérgio, mas por qual motivo você trouxe esse assunto aqui? Olha, eu trouxe esse assunto aqui porque nós merecemos essas informações. Nós estamos num momento de tanta desinformação que aquelas pessoas sérias, comprometidas, que realmente querem avançar no teu processo, elas merecem ter o mínimo de informação para que elas possam seguir o seu processo sem depender de ninguém, sem ter que terceirizar para outra pessoa um desejo seu, uma ânsia de querer conectar com a tua própria estrutura, porque você sabe que isso existe, você sabe que isso é possível. E aqui, dentro do nosso trabalho de harmonização quântica e na apometria da harmonização quântica, a nossa proposta é que você seja aí o teu próprio mentor, que você tenha suas conexões, que você desenvolva no teu processo. E hoje, conversando com uma outra colega, ela dizia assim para mim, falou, olha, o que a gente vai fazer na superfície? Tá muito complicado a superfície. É o que eu disse assim, falei, olha, na superfície tá complicado, mas internamente, como é que a gente tá? Se tá um turbilhão de coisas acontecendo, muita velocidade nos processos, mas internamente eu estou em paz, é porque tá funcionando. Agora, se eu internamente eu perdi a minha paz interior, eu já não tenho mais o que fazer, eu tô desesperado, é porque você perdeu a conexão. Se você vai seguindo aqui as recomendações e vai fazendo o teu processo, você tem uma vida agitada e, pelo contrário, você produz muito mais aqui na superfície, porque os assuntos externos eles não te afetam e você segue a tua jornada interna que você tem muita paz. Você começa o teu dia, desenvolve todas as tarefas, quando finaliza o dia você vem para casa e fala, tá tudo ok, agora vamos pro plano astral e entender o que está acontecendo lá. É aí que a gente vai fazendo a nossa jornada. E essa, a proposta minha hoje aqui, com esse assunto, era falar um pouco sobre isso para que você se sinta cada vez mais seguro no teu processo. E daqui a pouco, quando você vai tendo mais informação e sustentando isso, quando você vai se permitindo a vivenciar tudo isso, é muito interessante. Por quê? Porque você fica cada vez mais desconectado do plano físico. Só que aí você se propõe a cada vez mais desembolar a situação no plano físico, a trazer informações no plano físico para que as pessoas que estão ao seu redor, elas percebam que existe um outro caminho, que existe uma outra solução. Só que você não fica falando isso, você mostra isso, tá? Você mostra isso quando você tem esse jeito de se sentir seguro, por assim dizer, no teu processo. Você consegue, você tem mais ferramentas, né, para melhorar a fala. Você vai trazendo as pessoas, você vai aproximando, você vai conectando, você vai automaticamente, como se você tivesse um magnetismo que você atrai as pessoas para perto de você. E não são muitas pessoas, são poucas pessoas, e você vai também proporcionando uma melhora no campo ali onde você está. Primeiro sempre começa com a família, e depois você vai trazendo algumas pessoas mais próximas, e à medida que você vai melhorando, esse ciclo e esse círculo também aumenta. Enquanto isso, no plano astral, você segue a sua vida em desenvolvimento lá também, e tem também a questão do corpo criogênico, que eu nem falei disso aqui ainda, que você vai reativando, e muitas pessoas estão com seu corpo criogênico sendo reativados e não estão sabendo fazer essa canalização, fazer essa conexão, estão se sentindo desconectados demais, porque fica uma confusão danada. Então, espero que vocês, né, aqueles que quiserem, lógico, analise essas informações que nós deixamos aqui com muito cuidado, e se fizer sentido para você, pega os Merkabas ali, faz a tua proteção, ou se você já tem os teus Merkabas de proteção, ativa os teus Merkabas, mas convida a tua equipe também para esse processo, para esse
É momento de ajustes para que você possa cada vez mais ter consciência e você vai tendo certezas das informações que vai chegando aí no teu campo pela tua rede neural, tá bom? Como sempre, eu sou Sérgio Oliveira, sou aí o guardião desse trabalho. Sejam todos bem-vindos uma vez mais a mais um momento de avanço, de evolução nas suas etapas, no seu processo, tá bom? Um beijo grande para todos vocês. Deem uma olhadinha na agenda nossa aqui, lá no grupo do Telegram também. Nós temos aí Raceia que vai acontecer esse mês. Lá no final do mês, último final de semana do mês, nós temos o HQ módulo 1. No sábado e no domingo nós temos o HQ módulo 2. É o curso que nós temos. O módulo 1 é um módulo de entrada, onde a gente começa a falar desse universo extrafísico, entender um pouco os processos, trazer algumas ferramentas ali, fazer a iniciação junto à estrutura Santa Esmeralda, junto à estrutura Santa Ametista, Fraternidade Cristal também, que a gente tem uma iniciação no final do curso no módulo 1. No módulo 2 a gente já avança todas as etapas, a gente já vai falar de Melquisedeque, de Voronandek, entender o que é essa estrutura, entender como funciona tudo isso, como que a gente está aqui de fato, tá bom? Então, se você quiser, será muito bem-vindo estar conosco. Se você já fez esses cursos e quiser dar continuidade aos seus estudos e fazer novamente, seja bem-vindo também, tá bom, gente? Muito obrigado a todos vocês, uma boa noite, um bom descanso e nos vemos muito em breve. Tchau, tchau, pessoal. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Somente o tempo vai me revelar quem sou.